Meus irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e volte 3 casas. Nós vamos terminar o capítulo 11 de Romanos hoje. Nós vamos começar nos verso de número 33 ao verso de número 36, encerrando assim Romanos 11. Você que nos visita, é a primeira vez que vem, saiba que nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos desde o capítulo 1. E sim, nós já passamos por todas aquelas dúvidas que você deve ter sobre Romanos, inclusive o texto imediatamente anterior que diz que todo Israel será salvo. E eu lhes garanto, teve coisa pior no caminho. Mas nós já passamos por essa parte. E hoje é dia de muito louvor. Por quê? Olha para esse texto. Leia-o dentro do seu contexto. Paulo está encerrando aqui, e não nos versos anteriores, o argumento que começou no capítulo 8. Normalmente a gente acha que as informações a respeito de Deus, ou conhecimento que a gente ganha da palavra de Deus, nos conduz ao saber, ao conhecer. O agora eu sei, antes eu não sabia. Mas o que a gente vai aprender hoje é que enquanto o conhecimento que você tem de Deus não te conduzir à adoração de Deus, qualquer conhecimento que você tenha dele será, na melhor das hipóteses, inútil. Não é nem teórico, é inútil. Conhecer a Deus é muito importante, mas tem gente que se contenta com conhecer teologia. Reparem, eu não disse conhecer sobre Deus, eu disse conhecê-lo. O que esse texto e o que essas explicações do apóstolo Paulo levam o leitor dele a concluir não é sobre a salvação. Deus não está revelando os seus planos de salvação para que você saiba. Deus está revelando os planos de redenção para que você o conheça. E conhecendo-o, o adore. É sobre isso que nós vamos falar nesses poucos versos que encerram toda essa questão ligada ao plano de redenção e à eleição e à predestinação e à salvação do povo de Israel étnico ou expandido. Quando Paulo termina este ponto, quando Paulo conclui a maneira como Deus vai finalmente conduzir todos à salvação, concentrando em si a misericórdia que salva, Paulo conclui da seguinte forma: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Que povo sem graça. Vocês acham que eu vou ficar fazendo pergunta? Que a igreja é reformada, irmão. Que a gente não pergunta amém. Mas toda vez que você vê um amém na Bíblia, você tem que se perguntar se você concorda com o que foi dito. E se você concorda, você tem que dizer amém. Não é um convite. É mandatório. Você aprendeu por aí que tem que ficar perguntando. Amém? Ainda bem que ninguém respondeu. Amém? Nada disso. Tem que perguntar. O amém é meu. E sigam-me os crentes. Versão redimida do Chapolin.
A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora melhorou, já tem mais crente no pedaço. Irmãos, nós já oramos pedindo que Deus nos abençoe e agora nós vamos à exposição desse texto. Me permita rapidamente relembrá-los o que vem acontecendo. Na primeira parte da carta, Paulo vai até o capítulo 8, expondo os conceitos iniciais conectados à salvação. Paulo está escrevendo essa carta com um objetivo em mente. Ele quer ajuda para concluir o seu projeto missionário. Ele quer chegar até a Espanha. Nós estamos perto de ver isso escrito na carta. Num primeiro momento, Paulo explica que, ainda que ele não conheça aqueles irmãos, ele sabe que evangelho eles creem. E sabe que o interesse do crente não é a aposta em uma pessoa, a não ser a pessoa de Cristo, mas no evangelho. Então, cabia ao apóstolo Paulo expor o evangelho. É o que ele faz num primeiro momento, dizendo que todos somos pecadores, todos estamos encerrados na mesma desgraça do pecado e precisamos todos da mesma graça que há em Cristo Jesus para a salvação daqueles que nele creem. Em um determinado momento, Paulo é questionado e ele inclui essas questões na carta, como que prevendo algumas objeções a este evangelho. Afinal de contas, ele está escrevendo aos romanos. Então, ele começa a responder essas objeções. Vai todo mundo crer se você pregar? Não, só os eleitos. Todo mundo é eleito? Não, só os que Deus escolheu. Mas isso não é injusto? Não, Deus pode fazer o que quiser porque Ele é o Criador e todo mundo está em pecado. E ele começa a explicar e a explicar e a explicar. E aí, em um determinado momento, surge aquela dúvida que parecia escatológica. Ah, sim, eu vou provocar vocês que não vieram porque é para vir. Ah, mas eu não sou dessa igreja. A gente resolve isso rapidinho. Resolvemos até semana passada com alguns de vocês, né? Chamamos isso de pública profissão de fé e jurisdição a pedido. E aí, mas eu não sei se é escatologia ou não. Bom, tá gravado, se te satisfizer o YouTube, tá ótimo. Se não, você vai ficar na dúvida. E nós tínhamos dúvidas. Israel, eles não são eleitos, não eram o povo eleito. E Paulo vai explicar como é que essa coisa de eleição funciona com Israel. E nós somos brindados com o capítulo 9, o capítulo mais forte, mais pesado sobre eleição que tem na Bíblia. E ele explica de maneira majestosa como cada detalhe da eleição revela um Deus justo, grande, sábio, amoroso, cuidadoso, delicado, detalhista, até que ele conclui que esse mistério que não estava revelado permaneceu oculto até que os gentios entraram na aliança. Eu estou me referindo ao verso 25 deste capítulo. Ele revela a graça abundante do Senhor. Paulo, não só aqui em Romanos, que aqui em Romanos está bem esticado, mas em toda a Bíblia, em vários lugares nos escritos do próprio apóstolo Paulo, ele se refere ao mistério. Ao mistério que estava revelado e oculto e agora foi revelado. Cristo em vós, a esperança de glória. Paulo disse isso, por exemplo, aos Colossenses, que vocês viram na liturgia, que eram gentios, a quem Deus chamou e que ninguém sabia que um dia entrariam na aliança. E esta é a maneira como a vocação de Deus, que é irrevogável, completa o número dos salvos. Paulo termina essa parte dizendo que Deus fez desta forma para que ninguém se glorie. Agora vamos começar a juntar os pontos de meses de exposição da palavra. Comece a amarrar esses pontos. Repare nas palavras que Paulo vem usando desde o capítulo 4. Isso é injusto. Vamos falar de justiça? Aí Paulo começa a falar sobre justificação. Mas
Isso não faz sentido. Vamos falar de sentido, de sabedoria, de inteligência? Vamos falar de como Deus coordena as coisas? Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Onde está a glória revelada nisso tudo? Paulo conclui, porque Deus encerrou todos na desobediência, verso 32, a fim, com o propósito de usar misericórdia para com todos. Antes de eu entrar no nosso texto, porque ele tem lições que vão se entrelaçar, me permita contar de uma experiência interessante que ocorreu essa semana. Como eu digo a vocês, eu digo sempre, Deus sempre dá a ilustração na semana. Essa semana e esse semestre tem sido bem atípico para mim, mas esta semana aconteceram algumas coisas muito interessantes. Essa semana eu estou concluindo um raciocínio que eu venho construindo ao longo do semestre com os meus alunos de cosmovisão. Eu aprendi a apostar na inteligência humana, mesmo quando a gente tem evidências em contrário. Então, o reverendo Vadislau diz que pessoas são inteligentes, eu entrego para Deus. Então, eu estou construindo esse raciocínio e essa semana foi o dia da aula em que, em algumas salas, a gente fechou esse raciocínio. E o meu raciocínio eu já tenho alguns meses exposto a eles diferentes cosmovisões, mostrando que nenhuma delas responde às perguntas que faz. Porque para fazer pergunta, nós somos bons demais, já reparou? Eita, eu tenho uma pergunta que você não sabe responder, todo mundo tem. E se você quiser apelar, a melhor delas você não sabe o que eu estou pensando. Todo mundo tem uma pergunta que a pessoa não sabe responder. E as cosmovisões foram levantando perguntas que ninguém tem como responder, inclusive elas. O segredo de uma boa cosmovisão, o princípio com o qual você enxerga o mundo, a realidade, deve ser responder dentro do seu próprio sistema tudo aquilo com que o sistema tem contato. Você, a realidade, a vida, a moralidade, a história, tudo. São 7 perguntas ao todo. Nenhuma cosmovisão respondeu de uma maneira satisfatória. De repente veio a cosmovisão cristã reformada. E ela começou a dar respostas. E um dos meus alunos começou a ficar incomodado. Pera lá, a resposta para isso aí, deixa eu adivinhar, é Deus. Eu falei, acertou, 10 para você. E comecei a continuar. Tá, professor, então quer dizer que essa resposta aí também vai ser Deus? Eu falei, acertou, 10 para você. Aí ele falou assim, mas todas as respostas nessa cosmovisão são Deus? Não muda não? Eu falei, não muda não. É isso aí. Ele falou, mas assim não vale. Eu falei, por que não vale? Eu falei, porque eu não acredito em Deus. Eu falei, problema seu. Nesta cosmovisão acreditamos. Deus é a resposta para as quais você não tem respostas. E sabe o que rendeu isso? Não uma briga, nem animosidade. Nós conversamos depois, a aula terminou mais cedo. Eu dispensei todo mundo, ele veio até mim, fomos da minha sala até quase a sala seguinte, caminhamos pelo Mackenzie inteiro e ele começou a amarrar as pontas. Em um determinado momento ele parou e falou assim, então o segredo dessa cosmovisão é Deus. Porque ela responde tudo com Deus. Então ninguém pode dizer que ela não tem resposta. A gente tem dificuldade com as respostas que ela dá, mas tem resposta dentro do sistema. Aí eu falei, exato, você entendeu. Ele falou, mas isso é genial, porque ela é a única cosmovisão que responde às perguntas que levanta. Aí eu falei, por que você faz arquitetura se você é tão bom de filosofia? E aí ele saiu pensando, ele falou, uma pena que eu seja naturalista. Eu falei, uma pena mesmo. Ele falou, mas a minha cosmovisão não tem as respostas que a sua tem. Eu falei, não mesmo. Ele falou, coisa. E saiu. Não, a gente não corre atrás. A gente só dá o cheque. Quando o rapaz, o jovem rico, saiu triste, Jesus deixou ele ir. Uma hora ele vai pensar, uma hora ele vai entrar em crise, agora ele já sabe para onde correr.
O segredo da nossa fé e da nossa cosmovisão é Deus. Quando Paulo conclui um argumento longo que ele está colocando desde o capítulo 8, deixou mais claro no capítulo 9, percorre por todo o capítulo 10. O objetivo final é deixar o leitor chegar a essa mesma conclusão. Só que ele não pode fazer como eu. Ele precisa encerrar uma carta. Então ele diz, vocês perceberam o que Deus fez? Vocês entenderam onde Deus queria chegar? Deus colocou todo mundo na desobediência para usar de graça para com todos, para que ninguém, nem mesmo o judeu, possa dizer, eu mereci, eu escolhi, dependeu de mim. Não, Deus fez de uma maneira tão engenhosa, tão cuidadosa e detalhista, que nos mínimos detalhes a salvação depende de Deus usar da sua misericórdia para com todos. Existem duas e somente duas reações apropriadas a tudo que vocês viram. Uma delas é a do meu aluno. Sair triste e pensar que, infelizmente, você não compartilha dessa fé. Uma pena que eu não acredite em Deus. Se ele soubesse que as penas são eternas. A outra é a que eu vou ensinar para vocês. O que é que eu devo fazer quando eu entendo que Deus concentrou tudo em si, que Deus fez convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas? E o que eu devo fazer quando eu chego a essa conclusão? A primeira delas é, e acho que a mais apropriada, é louvar. É parar de perscrutar, parar de vasculhar, parar de procurar, parar, ajoelhar e adorar. Esse encontro encerra a busca. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento! Como é grande esse Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! A Ele seja glória! Louve! Porque a busca foi encerrada. A mercadora encontrou a pérola, o tesouro foi achado, a busca acabou. Aí, olha, as ilustrações da semana, elas. Eu tô lá, consertando a máquina de lavar da minha esposa. Eu sabia o que eu estava fazendo. Inclusive, eu sabia que eu tinha as ferramentas. De repente, chegou a hora de usar uma delas. Cadê? As meninas haviam saído, a bebê tinha ficado. Eu e uma bebê de 1 ano caçando uma caixa de ferramentas. Sem aquela ferramenta, eu não iria conseguir concluir o conserto. O tempo foi passando, as meninas já estavam para voltar, o desespero foi tomando conta. Perguntei até para quem eu não tinha emprestado, se por acaso não estava com eles. Ai, foi terrível. Foi bom que a gente arrumou o armário, arrumou o guarda-roupa. A biblioteca a gente mais desarrumou do que arrumou. Mas aí achou a caixa. Você sabe o que eu fiz depois que eu achei a caixa? Parei de procurar. Essa é a primeira coisa. Sabe qual foi a segunda coisa que eu aprendi? Que a caixa estava no último lugar que eu procurei. Sabe por quê? Porque depois eu não continuei procurando. Horas. Você vai dizer assim, nossa, estava no último lugar. Claro que é o último lugar, que quando você acha, você para. Simples assim. Deus é a explicação que você está procurando. E quando você acha, você para de procurar. E depois? Depois você abre a caixa de ferramentas e usa? Se você fosse evangélico, sim. Como você é crente, não.
A primeira coisa que você vai fazer quando você encontrar as respostas em Deus é ajoelhar e adorar. Essa é a primeira e a grande coisa, essa é a atitude correta. A teologia chama isso de doxologia. Doxa vem do grego, significa glória. Eu não sei por que a gente traz essas palavras para o português e depois a gente não quer usar. Lá no Inário, nós temos umas doxologias. É inescrutável, uma doxologia inescrutável. Você não entendeu nada e eu ainda falei português. Não é? Esses dias eu falei com os meus alunos, cuidado na hora de fazer o trabalho, eu não quero que vocês usem de vossa verve para tentar me engrupir. Eles falaram, professor, isso em português é como? O que é verve? Que engrupir a gente meio que entendeu, mas engraçado, né? Doxa vem de glória. Glorificar a Deus é reconhecer exatamente isso que está sendo dito aqui. Então eu vou ensinar para vocês como é que você louva, como é que você faz isso. A primeira coisa é reconhecer a sabedoria de Deus. A segunda é reconhecer a justiça de Deus. E a terceira é reconhecer a glória de Deus. É isso que está nesse texto. Essas são as lições. Amém. Vamos encerrar. Era só isso. Sim, não tem nada mais do que isso. Reconheça que Deus é sábio e que você não dá conta. Entendeu agora? Vamos parar de falar essa hashtag, porque ela vai encerrar aqui. Você não dá conta. Tá anotando? Põe assim um jogo de xadrez. Não, como é que é? Jogo da velha? Xadrez não, é o da velha. Isso, joga um jogo da velha. A hashtag. E põe assim, você não dá conta. E toda vez que você for falar sobre salvação, marca essa hashtag. Porque você não dá conta. Mas hoje você entende por quê. Porque o convite do apóstolo Paulo não é só para reconhecer que Deus é santo. Olha o texto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ele volta nisso no verso seguinte. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? O verso 34 é uma citação de Isaías. O que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que nós entramos em um ambiente onde tudo o que nós temos não vale de nada. Explico. Você sabe o que é um ser abissal? Os animais abissais são os animais que habitam no abismo. Geralmente, a fauna abissal, olha que nome esquisito, o conjunto dos animais abissais é muito característico. E eu fui estudar um pouco isso porque a ideia de profundidade, eu fui caçar onde tinha profundidade. E descobri que nós conhecemos, quer dizer, olha que frase mais contraditória, descobrir que a gente não conhece é não ter descoberto. Mas descobri que nós conhecemos muito pouco sobre o mar, os oceanos. Diz-se que nós, raça humana, só conhecemos 5% dos abismos subterrâneos e marítimos. Ou seja, mais de 3/4 dos oceanos e suas profundidades são absolutamente desconhecidos. E se houverem animais, se houver uma fauna que habita lá, nós não sabemos. E ainda não temos condições de saber, porque nós raramente, mas raramente, topamos com algum tipo de animal a pouco mais de 4.000 metros de profundidade, quando a gente já sabe que dá para chegar a 11.000 metros de profundidade. Mas a pressão, o frio e a escuridão tornam impossíveis para nós ainda ir além. Você sabe por que isso é importante? Porque você, desde o capítulo 8, foi levado a muito mais
que 11.000 metros de profundidade da sabedoria de Deus. E sabe o que nós encontramos a 4.000 metros de profundidade no mar? Animais que ou são cegos ou não têm olhos, porque lá é muito escuro. Nós temos olhos, e quando a gente mergulha essa profundidade, sabe o que a gente descobre? Que tudo o que nós temos não nos preparou para a pressão, para a escuridão e para o frio que nós estamos nessa profundidade. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano é muito arrogante e muito bobinho de achar que sua mente vai conter o que Deus tem para nos ensinar. Você engasgou, você deu uma sofrida, você já está congelando e já está amassado a essa profundidade do revelado. Ó profundidade das riquezas que Deus me revelou. Tinha bicho aqui que eu não sabia que existia. A essa profundidade. E Deus está dizendo assim, isso porque as coisas encobertas eu não vou deixar você saber, só as reveladas. Isso porque a teologia reformada diz que Deus fala conosco como uma ama que balbucia um nenê. E isso porque vocês viram que uma interpretação de Romanos 8, 9, 10 e 11 não foi fácil, ela é disputável, tem inúmeras interpretações, a gente fica batendo cabeça e nós estamos, eu acho isso muito legal, à beira-mar do conhecimento de Deus. O convite do vislumbre da profundidade é, um dia nós poderemos adentrar nessa profundidade. E eu vou dizer uma frase que alguém disse muito sabiamente no processo de estudar esse texto. Uma eternidade não será suficiente para conhecer tudo o que Deus tem para nos dizer nos céus. Não há fim. João Calvino dizia que o finito não pode conter o infinito. Seja lá o que for que você vai ver aqui, Paulo está convidando a um nível de profundidade que você não perscruta. Está escondido num lugar que você ainda não procura. Você não alcança, você não dá conta. Então, quando a gente olha a sabedoria de Deus revelada na redenção, você descobre um Deus muito mais sábio. Você se torna um aluno que percebe que esse Deus é esperto demais. Uma pena que você não acredita nele, mas que ele é mais esperto, ele é. E esse é o nosso trabalho. A nossa fé não nos envergonha. Mas que vergonha é não ter a nossa fé. Quando você descobre a maneira como Deus construiu a sua justiça, mas o ímpio, sempre tem, né? Lembra dele? Faz tempo que a gente não fala daquele do índio, né? O índio lá, ele vai para o céu porque ele não teve chance. A gente já passou por isso. E a gente já viu que Deus não deixa de ser absolutamente justo com ninguém. E a construção dessa justiça deveria ser calculada milênios antes da existência da realidade. E Deus apenas decidiu fazer e fez. E isso revelou uma justiça tão profunda, tão densa, tão desconhecida que Paulo diz no verso 33, quão insondáveis são os seus juízos. Não há sonda que chegue até lá. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem é que poderia prever isso? Não contavam com sua astúcia. Só que para valer. Agora a pergunta do apóstolo Paulo, maravilhado, é: quem foi o professor de Deus? Quem ensinou o Senhor
Ah, vocês gostam de aconselhamento, vocês receberam aconselhamento, agora vocês querem ser conselheiros. Pois é, quem foi o conselheiro de Deus? Eu sei que eu conheço uns conselheiros redentivos, conheço uns conselheiros bíblicos, mas quem conselhou Deus? Quem foi o tutor de Deus? Ou o verso 35, que é o mais irônico de todos, porque agora ele cita Jeremias, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou seja, Deus está devendo para quem? Para que ele possa devolver. Irmãos, tudo que eu falo para vocês, uma pena que eu não posso provar hoje, mas qualquer dia eu posso. Vem aqui depois, eu mostro para você meu sermão. No finalzinho dele tem todas as notas de rodapé. Ah, o sermão é meu, fui eu que escrevi, mas eu digo lá a quem eu devo aquelas ideias. Eu leio e falo, nossa, brilhante, me correu aqui, eu vou colocar isso no texto. Mas eu só tive essa ideia por causa desse autor, por causa desse comentário, por causa desse livro. Eu coloco uma nota de rodapé para dizer lá, tu não é espertão não, rapaz. Você deve isso aqui a esses homens antes de você. Eu sou um anão pequeno, sou nem anão direito, sentado aos ombros de gigantes, mas que eu sei o nome de cada um deles, põe lá. E há coisas que eu nem sei que eu devo, mas eu devo a alguém. Deus não deve nada a ninguém, nem ao índio, sozinho, no meio do mato, peladinho, como se ele fosse inocente. Deus não lhe deve nada. Nem redenção, nem explicação. Mas ele resolveu explicar. E quando ele explicou, nós ficamos sem entender. A razão não é que a gente é estúpido ou que os planos de Deus não fazem sentido. Não, a razão é que você não daria conta de entender. E aqui a gente tem um detalhe. Alguns dos estudiosos dizem que você deveria se proibir de perguntar. E dizem até que você está errado em perguntar. E eu penso o contrário. Eu penso com um outro grupo menorzinho que diz assim, tem mais é que perguntar mesmo. Para você descobrir que você está, perguntando que não deve, você não tem direito à resposta. 2, se ele te respondesse, você não entenderia, você não tem competência ou capacidade para aguentar a resposta. 3, perguntar não é a reação esperada. Ao final disso tudo, Deus não quer ouvir uma pergunta. Ao final disso tudo, Deus quer ouvir louvor. A essa altura, você já tem que estar convencido. Por quê? Porque olha os versos, olha o capítulo, olha tudo. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Que pergunta ele ainda, mas nem todos. Será que? Pergunto, pois. Você está acompanhando? Olha lá na sua Bíblia. Verso 14 do capítulo 9. Verso 19 do capítulo 9. Verso 30 do capítulo 9. O show de perguntas do capítulo 10 até o verso 14. Olha o verso 14. Olha o verso 16. Olha o verso 1 do capítulo 11. Olha o verso 11 do capítulo 11. Acabaram as perguntas. Lembre-se de que aquilo que você aprendeu na sua infância não é verdade. Que um dia você vai matar todas as suas curiosidades com Deus. Eu cresci nesse ambiente. Talvez porque nós não fomos bem pastoreados, bem ensinados. A resposta de minha mãe, para muitas perguntas que eu fazia era: quando você for para o céu, você pergunta para Jesus. O meu medo não era Jesus não ter resposta, o meu medo era não ter oportunidade. Era melhor garantir agora que eu tinha mãe, que vai saber se eu ia para o céu, né? Quando você for para o céu, você pergunta. Lá no céu, você vai saber. A gente acha isso. A gente acha que quando a gente entrar no céu, quando as portas do céu se abrirem e Cristo de braços abertos te receber dizendo, vem meu filho amado,
e você abraçar Jesus e for recebido no céu e der um oi para Abraão, um salve para Davi, vai ter um apóstolo lá dizendo: vem cá para a gente espetar o trem aqui na Matrix para fazer o download das explicações, não é? E de repente você vai sair: eu estou entendendo tudo, agora tudo faz sentido, não é isso que vocês aprenderam? Ah, no céu tudo vai fazer sentido. Não, porque Deus deu vislumbres disso antes. Teve um homem que ele disse assim: no dia que eu morrer eu vou perguntar. E eu vou morrer já já. E eu vou lembrar de perguntar. E quando Deus estivesse aqui, eu perguntava. E eu ia perguntar isso, eu ia perguntar um monte de coisa. Mas eu tenho tanta dúvida que eu estou às vésperas de morrer. Se Deus aparecesse agora, eu ia perguntar. Aí Deus aparece. Pois não, Jó? Então nada. Primeiro, quem fala sou eu. A primeira coisa, vamos entender algumas coisas aqui, Jó. Quando eu estou presente, eu sou presidente ex officio. Você só fala se eu der permissão, o rei sou eu. Primeira coisa. Bom? Então, quando a gente estiver um na presença do outro, saiba que eu falo e você escuta. Segunda coisa, vamos deixar alguma coisa clara aqui. Isso aqui é igual cena de policial. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Não é você que faz perguntas a mim. Eu faço perguntas a você. Se você souber responder uma das perguntas que eu te fizer, eu responderei todas que você quiser. Aí começa, capítulo 40, 41, 39, 40, 41, 3 capítulos. Você sabe o que acontece com um leãozinho quando... Não. Você sabe quem é? E você sabe o que acontece com o Behemoth? Não sei nem o que é isso. Você sabe o que... Quem estava lá quando aconteceu? Você sabe o que... E Deus vai descendo as perguntas e aí fala: pois não, Jó, sua vez. E sabe qual foi a reação de Jó? Ajoelhar, cabeça no pó. Eu me abomino. Falei do que não sabia. Paulo respondeu todas as perguntas de todo mundo e a reação dele foi a profundidade das riquezas. As riquezas da sabedoria, as riquezas do conhecimento, as riquezas do juízo, as riquezas do caminho do Senhor. Deus é tão vasto em riquezas que os nossos olhos não se fartam. Deus é sábio que a nossa mente não se farta, porque tem mais do que a gente pode conter. Nós somos um copinho de café dentro de uma caixa d'água. Tem conhecimento para além da nossa capacidade. O que a gente tem que fazer então? Nos maravilhar, louvar, reconhecer que Deus é sábio. E a melhor coisa não é uma sabedoria que a gente não tem acesso. Você pode reconhecer a sabedoria de Deus revelada. Você pode reconhecer a justiça de Deus revelada. Mas a glória é só para aqueles que enxergam. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Você não entende o que é isso, a menos que entenda. E não há como eu explicar, porque você precisa ver. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E sabe qual foi o resultado? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Sabe quem escreveu isso? João. O mesmo João, abra sua Bíblia na primeira carta, que escreveu o seguinte, você vai ler comigo. Este João do Evangelho é o mesmo João que, ao ver a glória de Deus, sabe o que ele fez? O que desde o princípio
o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós e a temos visto e dela damos testemunho, e vô-las anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Quem vê a glória sai transformado, que o diga Isaías. Quem vê a glória sai mudado, que o diga Pedro e João num certo barquinho. Quem vê a glória rende graças a Deus. Sabe o que vai acontecer quando você chegar aos céus? Sabe quando finalmente serão as suas dúvidas que serão sanadas? Deus não revela as coisas para saciar a sua curiosidade. A razão pela qual Deus te dá um leve e superficial passeio às profundezas de seu saber e de seus juízos é para que você tenha um vislumbre de sua glória. Sabe o que vai acontecer quando você chegar no céu? Não vai entender tudo, você vai continuar tendo as mesmas dúvidas, você vai continuar sem saber muita coisa, mas você vai glorificar. Não haverá joelho que não se dobrará, não haverá língua que não confessará que Deus é justo em Cristo e que Ele reina. É isso que vai acontecer. E no final você ainda vai dizer assim, mas eu tenho dúvida. Mas sabe uma coisa? Suas dúvidas, suas perguntas, seus dilemas podem até continuar, mas eles não farão a menor diferença. Porque a vida e a existência não tem como função principal te explicar a realidade. Você existe para a glória de Deus. E quando você a encontra, você para. Você chegou lá. Se este é o propósito final da sua existência, quando finalmente você encontra a glória, seu coração se acalma. Suas dúvidas se vão, não porque elas são sanadas, mas porque a importância delas se vai. Porque acabou a busca. Você achou. Era isso. A glória. Acabou. Fim. Tipo, fim principal da sua existência. É isso. Não há felicidade plena, gozo, satisfação fora da glória de Deus. E essa é a tristeza do nosso tempo, meus irmãos. Está todo mundo querendo ver a glória do Senhor hoje aqui. Se Deus fizer isso, quer dizer que tu foi para o céu e de lá ninguém volta. Tem certeza que é isso que você quer ver? Ah, você quer ver a minha glória? Tá bom. Vem. Morreu. Se todo mundo pedisse a glória de Deus e Deus fizer o teto da igreja cair e matar todo mundo, é Deus atendendo a nossa oração. Tem certeza que é isso que você quer? A gente quer ver a glória, mas a gente quer sobreviver. A gente quer sempre aproveitar o momento. A gente quer fazer uma tenda para mim, uma para você, não é? A gente quer, aproveitando que a gente está aqui no Sinai, você não quer me dar só uma mostrinha da sua glória, não? E Deus fala assim, deixe lado, meu querido, e por amor a você, eu vou deixar você me ver de costas, porque nenhum ser humano pode contemplar. Se você não contemplou, se você não tem poder de contemplar o sol ardente, que dirá contemplar aquele que do sol é o Criador? E Moisés desceu com o rosto
tão brilhante e tão perfulgente que o povo disse assim, põe um pano na cara, porque o farolete está intenso demais. A plena luz do dia. Vocês, nem eu, nem ninguém tem noção de quem Deus é, do seu poder, de sua glória e de sua majestade. Mas ele revelou algumas coisas. E o pouco que ele revelou é muito para nós. E aí, sabe qual é o convite para vocês hoje? Vem para o céu, porque eu vou deixar me conhecer para sempre. E sabe quando que a gente vai poder dizer, lá na eternidade futura, finalmente eu conheço Deus? Nunca. Nunca. Porque quanto mais houver disposição e tempo para conhecer, mais Deus se revelará. Mas você vai continuar sendo finito, né? Quando você finalmente entendeu o B e o C, você já esqueceu do A. E ainda há tantas letras nesse alfabeto. Há tanta coisa para saber. Isso, Paulo está dizendo, ele irrompe em louvor, ele não aguenta, ele precisa parar para adorar a Deus e glorificar o seu nome, porque ele teve um vislumbre e entendeu a maneira engenhosa como Deus fez todas as coisas convergirem em sua misericórdia. Houve tarde e manhã e nós entendemos a redenção. Ainda há tanto para saber. Paulo podia ter encerrado a carta aqui. Só que agora começam os BOs. A partir da semana que vem, depois do culto, encerrado o culto, dito amém, Paulo vai dizer assim, então, agora que você entendeu, que você glorificou, que seus olhos foram abertos e você viu a glória de Deus, isso tem que mudar alguma coisa na sua vida. Rogo-vos, pois, irmão, por essas misericórdias que Deus fez convergir nele, que vocês não façam mais o que vocês vinham fazendo. Porque se vocês ainda estão fazendo o que vocês fizeram até hoje, é porque vocês não viram a glória de Deus. Quem vê, sai transformado. E eu vou dizer para vocês como. Mas só a partir da semana que vem, a partir de Romanos 12. Porque agora vem a parte prática da carta. Entendeu? Gostou? Glorificou? Agora vamos praticar. E aos poucos você está entendendo como é que Paulo estrutura suas cartas. E a genialidade por detrás do apóstolo Paulo, que não era uma mente brilhante de gente, mas a inescrutável, insondável mente do Senhor. Rendamos, pois, glória a Ele, hoje e eternamente. Amém.